Seguindo, turma. Bom, infelizmente a galera vai ter uma aula meio esquisita no online. Mas vamos lá, seguindo daqui. H. Perdemos um pouquinho aqui. H. Atuam nos juízos de Deus. Atos 12, 23. Atos 12, 23. Falando a respeito de Herodes, da morte de Herodes, né? No 22. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala, né? A multidão começou a exaltar Herodes quando ele sentou para se falar, por conta do que o país de Herodes fazia a respeito do seu país, né? Do seu povo. Herodes, o país de Herodes alimentava esse povo. Então eles tentaram enaltecer a Herodes e foram por um caminho bem romano, bem característico do povo romano, né? Onde os imperadores eram endeusados. Isso acontecia na cultura romana, acontecia na cultura egípcia, né? Aqueles que assistiram e que já acompanharam algo de mitologia egípcia já devem ter percebido que o faraó e o imperador também, no caso romano, é tratado como um deus, ele é divinizado de fato, né? Então o povo mais ou menos fez isso aqui. E aí, no 23, mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, ou seja, Herodes, quando recebeu essa glória, não a deu a Deus, né? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de verme. Essa morte deve ter sido terrível, né? Como é exatamente morrer comido de verme? Então, imaginem que beleza que deve ser isso aqui, né? Que cena maravilhosa, né? Um anjo executou a ordem, o juízo de Deus em relação a Herodes ali, instantaneamente. Apocalipse 16, do 1 ao 17, agora a gente vai ler bastante o relato a respeito das trombetas e das taças. Obrigado, John. Apocalipse 16, do 1 a 17. E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário, ordenava aos 7 anjos: e de derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Partiu, pois, o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre a terra, sobre o mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Interessante o sangue como de um morto, né? A gente precisaria pesquisar aqui o original, mas me parece ser aquele sangue já coagulado. Não sei se vocês já tiveram contato a sangue de um cadáver que já morreu faz tempo. Não necessariamente humano, né? Assim, eu vivi uma época em sítio e aí a gente matava galinha, é aquele sangue já meio coagulado. É um sangue extremamente fedido, né? Assim, quase um churume, assim. Quase não é, né? Então, terrível. Flagelo terrível. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo responsável pelas águas declarar: tu és justo, tu, ó santo, que és o que eras, porquanto julgastes esses crimes. Vejam, o contexto é de julgamento, né? Então os anjos estão fazendo isso em julgamento. Versículo 6, porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes deste sangue a beber, pois isto é o que merecem. E ouvi que do altar procedia a seguinte aclamação: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são todos os teus juízos. Versículo 8, veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a Ele. Quinto flagelo, versículo 10. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sobre trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam as suas próprias línguas e blasfemavam contra Deus dos céus, por causa das terríveis dores que sentiam, provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar ao Senhor.
Versículo 12, a gente já está terminando aqui. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém. Aqui, pessoal, só um minutinho só. A Almeida coloca esse texto aqui em vermelho. Aqueles que estão lendo em Almeida. São palavras do próprio Cristo, né? Quando a Almeida coloca em vermelho, quando ela destaca um texto em vermelho, vocês vão reparar, principalmente quando vocês leem os evangelhos, são falas de Jesus, né? Então, aqui há uma espécie de uma interrupção, né? E aí, entre aspas, se coloca a frase de Jesus. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá que correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então os 3 espíritos se reuniram em um lugar em que em hebraico é chamado de Armagedon. E aconteceu que o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e no santuário projetou-se uma voz grave, que vinha do trono e exclamava: está consumado. Né? Então, nós temos relatos, um único relato, né, onde as trombetas e as taças são derramadas, falando a respeito dos flagelos que serão derramados. Aqui, de novo, eu não vou entrar no contexto, a gente vai estudar isso exclusivamente no módulo a respeito de escatologia, mas fato é que são os anjos que executam o juízo de Deus, né? Não é a primeira e nem a última vez que a gente vai ver isso acontecendo na palavra de Deus. Anjos executando o juízo de Deus. E aí no capítulo 4, nós entramos no anjo do Senhor. No capítulo não, né? No tópico 4 aí da tua apostila, a gente entra no o anjo do Senhor. O anjo aí com letra maiúscula, né? Então, quando nós temos na Bíblia a citação de o anjo do Senhor, muitas vezes essa citação é o que a gente chama em teologia de cristofania. É uma manifestação de Cristo no Velho Testamento, certo? Nós temos várias cristofanias no Velho Testamento, e quando essa cristofania acontece com uma figura angelical, com uma figura sobrenatural, essa cristofania geralmente é descrita em algumas traduções da palavra de Deus como o anjo, em letra maiúscula. Então, quando a Bíblia aparece, né, óbvio que a gente, como bereanos que devemos ser, né, desconfiados que devemos ser, é importante a gente estudar mais a fundo. Mas quando traduções fiéis, boas traduções da palavra de Deus, Almeida, King James, né? Quando essas traduções que são de maior circulação no nosso meio, a gente tem confiança nelas, destacam o anjo do Senhor em letra maiúscula, geralmente é uma cristofania. É uma manifestação de Cristo no Velho Testamento, quando Cristo ainda não havia sido revelado como ele foi para nós, encarnado como ele foi para nós. Certo? A gente tem a primeira em Gênesis 18, do 1 a 5. Primeira que a gente vai estudar, tá? Não necessariamente a primeira. Gênesis 18, do 1 a 5, mas nesse caso acho que é mesmo a primeira. Só trocar minha versão aqui. Na King James ele diz direto o Senhor. Na Almeida também, né? Então provavelmente em alguma versão a tradução tenha colocado como anjo do Senhor. Mas de fato, algumas traduções mais modernas, pelo que eu estou vendo aqui, a sua Almeida é atualizada? É aquela Almeida atualizada? Então já troca direto. Olha que interessante. Eu tenho uma versão mais antiga da Almeida aqui. Versão de 69. Aqui também já é o Senhor. Na Almeida está sempre traduzindo do mesmo jeito. Nova Almeida é o Senhor. É direto, é o Senhor. Já há uma alteração aqui. 2009. É isso mesmo. Então olha só, vamos ler. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais do mangue, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, vendo-os. Olha só, a relação está aqui, né? Apareceu-lhe o Senhor
e aí depois, na descrição da visão, aparecem varões. Esse é o ponto, né? Aparecem varões, a figura de anjos aí. Então, o Senhor entre anjos, olha que legal. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais do Manre, quando ele estava sentado na entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, olha a descrição da visão. Então, o texto diz, o Senhor apareceu, mas olha a descrição da visão. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-lo, Abraão correu à porta da tenda, encontrou deles e prostrou-se em terra. E disse, Senhor meu, percebem? Então ele está vendo anjos, e ao que parece, segundo o relato aqui de Gênesis, um desses anjos, uma cristofania, né? Então, o Senhor apareceu a Abraão. Você vai para a descrição é da aparição de anjos. Percebem? Certo? Está claro para todo mundo? Alguma dúvida aqui? Ficou claro? Sim? Passando para o próximo. Juízes 6, 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, aí em letra maiúscula, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Né? Sensacional também a percepção de Gideão aqui a respeito do que ele estava vendo. Né? Não só o texto coloca o anjo do Senhor com letra maiúscula, como a reação de Gideão não é a reação de quem viu um anjo comum, né? Se é que a gente pode dizer isso. Então, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor, face a face. Foi assustadora a visão, né, para ele. Ainda em Juízes 13, do 8 a 18. Vamos lá. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo, meu Senhor, peço que o homem de Deus, que enviastes, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Porque aqui o anjo de Deus, novamente, né? O anjo aqui, só que de Deus, o anjo com letra maiúscula, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que falou contigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou, você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu, sim, sou eu. Então Manoá disse, quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá, a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disser a ela. O que eu disse a ela, aliás. Então, não deve comer nada que proceda da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor novamente, permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Manoá não tinha caído a ficha de que ele falava ainda com o anjo do Senhor, né, com Cristo. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o seu nome, para que possamos honrar você, quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu, por que me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Quem é chamado de maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, né? Cristo. Então, de fato, aqui fica muito claro que Cristo que Jesus é aqui, né? O Filho, Deus Filho, é aquele que aparece aqui para Manoá, certo? Lembrando que Manoá é pai de Sansão, tá? Se você ficou meio perdido aí na leitura, a gente está falando do pai de Sansão. Sansão era nazireu, né? Então havia todo um voto relacionado a não beber bebida forte, enfim, a não tocar em impurezas e assim por diante. Salmos 34, 7. Salmos 34, 7. E aqui com base na interpretação de 1 de João 5, 18. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aí a gente vai lá então, esse é o versículo de Salmos 34, 7. Né? E aí a gente vai interpretar ele com base em 1 João 5, 18.
E é um texto bastante complexo também. Algumas traduções traduzem ele de forma meio complicada. 1 de João 5:18. Olha só, eu vou pegar a King James aqui desse texto, porque a King James exprime melhor aquilo que esse texto diz. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele, e aí se você estiver lendo a King James ou uma tradução próxima a King James, você vai perceber que aquele vai estar com letra maiúscula. Aquele que nasceu de Deus o protege, ou seja, falando do próprio Cristo, né? Algumas versões vão dizer, aquele que nasceu de Deus protege a si mesmo. Também é aplicado, não há problema com isso não. A aplicação também a interpretação também é extremamente bíblica. E não permite que o maligno possa tocar. Então, a referência que o professor fez quando gerou aqui essa nossa apostila, linkando o Salmo 34, versículo 7, ao 1 João 5,18, é nesse sentido da guarda, né? Aquele que acampa ao nosso redor e nos protege, impedindo que o maligno nos toca, é o próprio Cristo, é o Senhor Jesus. É debaixo da proteção dele, é sob a guarda dele, é sob a autoridade dele que nós estamos, certo? É errado dizer que o anjo do Senhor, um anjo normal, né? Um anjo, não o Cristo, mas um anjo, está também nos servindo com guarda, com proteção? Sem sombra de dúvida. Então não há problema nenhum nessa ideia de que anjos nos protegem, anjos mesmo, né? Aí a gente entra naquele assunto doido de anjo da guarda, existe mesmo, não existe, né? Fazia parte da cultura judaica, faz parte da nossa cultura, mas a gente não tem problema nenhum em dizer, olha, o anjo de Deus, né, os anjos de Deus nos guardam, nos protegem. Já viu isso em várias situações que a gente leu aqui. Mas há um forte indício de que esse anjo de Salmo 34:7 é o próprio Cristo mesmo que nos guarda. Ele acampa-se ao nosso redor. É nele que nós estamos contidos, né? Nós estamos acampados nele. E aí ele nos protege de forma absoluta para que o maligno não nos toque. Certo? Amém, gente? Pessoal, 9h52. Tem cafezinho, tem coisinha para comer ali? Veio? Veio? Só não... veio café ali também? Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar para o café agora, para que a gente não tenha que interromper. Então, a gente já parte do versículo do tópico 5 aí da apostila. Pode ser? Liberar o café um pouco mais cedo? Pode ser? Então, beleza. Café liberado. Bora lá. Oi. Bora retomar? Gente, não faz mais isso não, tá? Torrada é sacanagem, não faz isso não. Meu Deus. Alguém fez a torrada ou vocês compraram essa torrada? Você fez a torrada? Meu Deus do céu, velho. O que você fez, cara? Não é com manteiga normal. Manteiga mesmo? Não é possível. Se ninguém quiser aquele tanto lá, eu levo, tá? Nossa, não, mas semana que vem eu não tô aqui, pô. Tem que... Próximo módulo. Nossa. Ô louco, cara. Que é? Mas, cara, torrada é um negócio brabo pra mim. Eu adoro essas torradinhas assim, feitas em casa. Eu compro aquelas pacotinhos, não é. O negócio é o pão velho. Você passar o negócio no pão velho e, pô. Essa aí, com um copinho de café, cara, você mata o pote. Você é louco. Fora que tem todo um saudosismo pra mim. Era uma costume que eu tinha de fazer isso com meu avô, que faleceu em 2020. Eu ia na casa dele lá, ele sabia que eu gostava, ele fazia um monte de torrada e a gente ficava comendo torrada e tomando café, falando de pescaria. E lasqueira. Vamos lá. Pessoal, o Jonathan trouxe aqui uma pergunta que ficou na semana passada, que eu assisti parte da aula da semana passada e não consegui pegar qual era a pergunta, porque a pergunta não tinha sido microfonada, né? A pergunta era a respeito do texto de Atos 12, né, que fala a respeito de quando Pedro é liberto da cadeia por um anjo, e ele vai até o povo que está reunido, bate na porta, e aí a moça ouve a voz de Pedro e volta desesperada, né? Ao invés de abrir a porta para Pedro, porque ele estava no meio da madrugada ali, fugindo, né? Correndo, ao invés de abrir a porta para Pedro, ela
ela volta correndo dizendo, eu acho que é o anjo dele que está aí e tal. Enfim, por que isso, né? Pessoal, a cultura hebraica, como toda cultura que é permeada por algum tipo de religião, ela desenvolve também as suas próprias heresias e ela desenvolve também as suas próprias crendices, né? Nesse caso é uma crendice mesmo. A gente não pode chamar de heresia, é uma crendice mesmo. A gente tem, por exemplo, né, de forma muito clara, a interpretação errada do que Moisés escreve em Êxodo 20, quando Jesus e os discípulos encontram aquele cego de nascença. E aí a pergunta, se alguém puder pesquisar o texto, eu estou mencionando o texto, eu não lembro onde ele está. Está nos evangelhos, mas qual texto exatamente eu não me lembro. E aí quando eles encontram esse cego de nascença, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou foi os seus pais? Né? Isso é uma interpretação errada de Êxodo 20, que Ezequiel já tinha derrubado com base em Êxodo 18, Ezequiel 18. Né? Então, Ezequiel já tinha quebrado essa interpretação errada que os israelitas tinham a respeito do que Moisés tinha dito em Êxodo 20, né? Quando eu falo Êxodo 20, eu falo o texto em que ele diz, eu sou o Senhor, Deus zeloso, que castigo até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A interpretação errada desse texto é dizer que eu estou sofrendo algo porque o meu pai pecou. Porque o meu avô fez um trabalho com o Zé Pilintra, e aí hoje eu sofro a consequência desse trabalho. Ezequiel 18 diz assim, não é isso não. Aquele que pecar é aquele que sofre. E aí Ezequiel toma o cuidado de fazer alguns exemplos de geração em geração. Se o pai peca, não obedece ao Senhor, enfim, faz coisas más, ele sofre, ele paga a consequência daquilo. Se o filho dele nasce, se arrepende dos pecados dos seus pais e tem uma vida justa diante do Senhor, ele vai ser abençoado. E se o neto nasce, e aí Ezequiel trabalha isso tudo dizendo, não faz isso não, aquele que peca é aquele que morre, não existe essa de dizer, olha, os nossos pais comeram uvas verdes e o meu dente é que estragou. Quem já comeu uva verde, caju verde, sabe do que eu estou falando, né? A boca amarra, né? Nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes é que se embotaram. Não. Aquele que peca, toda a alma é minha, diz o Senhor, por meio de Ezequiel. Nem ele, nem seus pais. É sobre esse texto mesmo. Exato. E olha só, qual é o ponto aqui, né? Os israelitas tinham, mesmo com Ezequiel dizendo que não, mesmo com sem base bíblica para isso, os israelitas tinham essa concepção. Os judeus tinham essa concepção. Eles viam alguém que nascia com algum tipo de problema, eles diziam, o pai fez coisa errada, hein? O avô fez coisa errada. Havia essa cultura no meio. Entre essas culturas e crendices, isso já é uma heresia mesmo, né? Mas entre essas culturas e crendices havia a cultura de que não só existia um anjo da guarda. Então, da onde vem essa ideia de anjo da guarda? Ela é meio, tipo lobisomem, né? Cada lugar no mundo tem uma versão do seu lobisomem, né? É difícil até dar origem para o mito. O anjo da guarda também, é difícil até dar origem para o mito, mas os israelitas também tinham, os judeus também tinham essa ideia de anjo da guarda. Só que eles aumentaram um pouquinho. Né? Além deles crerem que o anjo da guarda existia, e a gente não vai entrar nesse tema aqui, mas além deles crerem que o anjo da guarda existia, eles criam que o anjo da guarda, quando assumia uma forma visível, ele assumia a forma de quem ele guardava. Então foi por isso que essa moça, pensa na cabeça dela, eu sei que Pedro está preso. Está toda a igreja reunida, orando para que Pedro seja salvo, seja guardado. A gente sabe que Pedro está preso. Meu pai está lá em Mendonça, meu pai aparece aqui na porta agora. Né? Hoje, com carro, a gente sabe que as coisas são mais rápidas, mas na cabeça deles não. Aí, de repente, Pedro aparece na porta, na hora, ela juntou as duas coisas. A crendice diz que o anjo da guarda assume a forma, a imagem de quem ele guarda. É o anjo dele que está aí na porta. Né? Então, essa foi a concepção do povo. Era realmente uma crendice. Respondendo, então, uma crendice judaica. Existia
essa crença no meio deles. Entre várias outras, né? Entre várias outras. O judeu era bom em aumentar as coisas, assim. Era bom em acrescentar coisas. Certo, turma? Mais alguma outra dúvida? Podemos seguir? Então, seguindo. A queda de Satanás. Foi criado, bom por Deus, como querubim ungido, mas caiu por sua soberba, né? Tornando-se o líder dos demônios, né? O principal dos demônios. Isaías 14. Qual que é o nome de Satanás, turma? Vocês sabem? Não, mas Lúcifer. É bíblico, né? Tem até uma série na Netflix, né? O nome Lúcifer não existe, tá, gente? Uma curiosidade aqui a respeito de Satanás. O nome Lúcifer não é bíblico. Foi uma adição de Jerônimo, na tradução da Vulgata. Lúcifer, embora tenha um significado, anjo de luz e tal, não existe. Não tem no texto original, referindo-se a Satanás como Lúcifer. Isso não existe. É uma adição. Tá? Então, só para vocês saberem aí. Isaías 14, do 12 ao 15, nós vamos ler. Aqui, pessoal, se vocês forem lá no tópico do texto, lá no versículo 1, vocês vão perceber que esse texto fala a respeito do exílio babilônico que o povo de Deus sofria. E aqui, quando, a partir do versículo 12, começa a se descrever o que a gente entende como queda de Lúcifer, queda de Satanás, como queda de Satanás, é claramente uma escrita para o rei da Babilônia. Assim como a gente vai ler em Ezequiel 28, uma escrita muito parecida para o rei de Tiro. Pessoas reais, reis de fato, homens, né? Mas aqui acontece um efeito em teologia, né? E a gente estudou, quando a gente estudou o panorama do Velho Testamento e profetas do Velho Testamento, profetas do Velho Testamento foi comigo. E eu lembro que a gente falou muito sobre isso. Profecias de duplo sentido, ou revelações de duplo sentido. Elas tinham uma aplicação. Quem estava aqui na época que a gente estudou profetas do Velho Testamento? Elas tinham uma aplicação momentânea, uma aplicação para aquele povo, para aquele momento histórico, mas elas também tinham uma aplicação escatológica, que viria a acontecer depois, ou que fazia referência a algo que viria a acontecer depois. Não necessariamente uma profecia, mas ao nascimento de Cristo, à redenção, ao juízo final. Aqui acontece algo muito parecido. A maioria dos teólogos com quem você vai conversar, e das vertentes teológicas protestantes de maneira geral, vão chegar à conclusão de que sim, essa é uma revelação clara. Isso aponta para a queda de Satanás. Isso aponta para Satanás, mas há uma espécie de dupla imputação. Fala-se do rei de Tiro, do rei da Babilônia, mas atribui-se a ele, a esses reis, coisas que não são humanas. A gente vai perceber aqui, né? Então, uma coisa é você dizer a um rei, olha, você era belo, você tinha riquezas. Um rei pode ter isso? Sim. Mas aí o texto vai dizer, você era querubim ungido. Percebem? Perfeitos. Você quis subir ao mais alto monte. No teu coração entrou a ideia de sentar-se no trono de Deus. A gente entende que é também uma indicação ao rei, mas existem características que não são humanas, que não são cabíveis aqui a um rei. Então é como se o Senhor, por meio de Isaías, falasse ao rei, mas apontando para um outro ser, que no caso é Satanás. Tá? Então Isaías 14, do 12 ao 15. Olha só, como foi que caístes do céu, ó estrela da manhã, filho d'alva, da alvorada. Percebem que são características fortes demais para um ser humano? Caiu do céu? Como assim? Né? Tudo bem. Mas é uma analogia, fala-se de uma queda, ok. Mas estrela da manhã? Né? Enfim, seguindo.
Como fostes atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol, da morte, fostes precipitados, lançados foste no fundo do abismo. Ezequiel 28, aqui é o rei da Babilônia. Em Ezequiel 28, ao rei de Tiro, também fazendo referência a Satanás. Ó filho do homem, a gente vai ler até o 19. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo de perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estivestes no Éden, percebem? Não são características humanas. Estivestes no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fostes criado. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estivesses também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que fostes criado, até o dia que observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra enchestes o teu coração de arrogância e brutalidade, e pecastes. Por este motivo eu te lancei, profanado e humilhado, para longe do monte santo de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. É até o 19, né? O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Por meio de teus muitos atos malignos e pecaminosos, e da tua injustiça e desonestidade dos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti um fogo tal que o consumia, e te reduzia a cinzas jogadas no chão. À vista de todos quantos estavam contemplando todos esses acontecimentos, todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegastes a um fim horrível e jamais subsistirás. Né? Então é muito claro, né? É muito claro. É um tema complicado, a gente tem pouco embasamento bíblico para falar a respeito do momento exato em que isso aconteceu. Quando foi que Satanás caiu? Foi antes? Foi depois da criação? Tem uma série de vertentes a esse respeito, né? Incluindo vertentes que fazem uma confusãozinha aí bacana com catástrofes mundiais e tal, né? Então, eu já ouvi algumas vezes, né? O meteoro que extinguiu os dinossauros foi a queda de Satanás, né? Então a gente tem bastante... você viu que no início a Terra era sem forma e vazia, então é porque ela foi atingida, tal. Então a galera faz, né, uma série de teorias a respeito dessa queda, né? Mas a gente tem aqui a essência da queda, ao que tudo indica, ao que a palavra nos ensina, essa é a essência da queda, do usurpador. Satanás mostra a sua face, né? Mostra a sua essência, o seu caráter, a gente pode dizer assim, durante toda a Bíblia. E esse caráter se alinha perfeitamente ao que nós estamos lendo aqui, tanto fazendo referência ao rei de Tiro, quanto fazendo referência ao rei da Babilônia, né? Ele tem em seu caráter essa característica, né? Imagine alguém soberbo ao ponto de estar diante do Criador do mundo, do Logos, aquele que é a palavra
por meio da qual todas as coisas foram criadas, inclusive ele. E ele terá pachorra, desculpa a palavra, né? Mas ele terá pachorra de, em Mateus 4, dizer assim: se ajoelha diante de mim, eu te darei todo o mundo. Todos os reinos vão te adorar. Não é... Você consegue perceber o nível de soberba que existe no coração de um ser desse? O ser que o criou, o ser, né, o ser que nós nem podemos chamar de ser, porque ele é, né? Deus não existe, ele é. Não tem princípio, não tem fim. Então, diante daquele que o criou, ele diz: se ajoelha diante de mim, o que é meu eu te dou. Meu Deus, né? Que é isso? É uma maluquice, né? É uma maluquice. Tinham. É um ponto complicado, né? Mas tinham. O livre-arbítrio de Satanás foi o que permitiu que ele caísse, né? Agora, o que a gente sabe, né, o que a gente compreende em todo o contexto bíblico é que essa condição é irreversível. Há uma pergunta em aberto sobre novas quedas. O que a gente sabe é que Satanás não vai voltar à sua posição mais, nem os anjos que caíram com ele. Essa condição ela se tornou irreversível, né? A gente já sabe o fim. Esse é o ponto. A gente já sabe o fim. Apocalipse nos diz o fim, né? Aonde eles vão chegar. Eles vão ser lançados no abismo. Então é um fim decretado, é um fim soberano e decretado. Aí há questões a respeito de novas quedas. Mas e um anjo hoje? Um anjo de luz hoje, se de repente ele quiser fazer Rebelião parte 2, dá para fazer? Aí a gente não encontra base bíblica para defender isso. Eu creio que não. Você vai dizer, mas aí o anjo perdeu o livre-arbítrio? A Bíblia simplesmente não trata desse assunto. Então é o tipo de coisa que a gente vai ficar aqui falando assim, sei lá, eu acho, eu acredito, eu acredito, sei lá, né, por tal e por tal motivo eu acredito que seja isso. Mas informação bíblica a esse respeito a gente não tem. A gente sabe da condição irreversível de Satanás e dos seus anjos. Agora, se a condição de um anjo de luz, um anjo hoje que é santo, que é servo de Deus, pode ser corrompida, a gente não tem base bíblica para dizer isso. Eu, particularmente, acredito que não. Satanás teve um propósito, né? A gente tem uma tendência a enxergar a história bíblica, ou o que Deus cria, como se Deus fosse sendo surpreendido à medida que as coisas fossem acontecendo, né? Então, Deus criou, Deus iniciou os seus primeiros seres. Então, havia lá Pai, Espírito e Filho. E aí Deus então decidiu criar os anjos. Criou os anjos. Aí aconteceu uma queda. Tem gente que até diz isso, né? Tem gente que até acredita, teoriza a respeito disso. Aí aconteceu uma queda. E Deus, nossa, puxa vida, com essa eu não contava. Aí ele cria os homens. Aí Satanás olha aquilo, Deus querendo que os homens sejam perfeitos, eu vou fazer com eles igual. Aí Satanás vai, tenta os homens caem. E aí Deus, errei de novo, né? Segunda vez que isso me acontece. Não é Deus da Bíblia, não é o Deus da Bíblia. Perfeito. Foi Deus quem plantou. Foi Deus quem permitiu que Satanás fizesse o que ele fez. Então, quando a gente estuda isso, a gente não pode perder de vista, ou melhor, qualquer coisa da palavra de Deus, a gente não pode perder de vista a soberania de Deus. Deus não só sabe o final, não é teísmo aberto. O teísmo aberto diz que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele vai sabendo das coisas conforme as coisas vão acontecendo. Como se nós, que somos uma variável na criação de Deus, na cabeça deles, né, tivéssemos o poder de alterar o futuro. Então, na cabeça desse pessoal, dá para cancelar o Apocalipse, Judas poderia ter se arrependido, o falso profeta pode se arrepender, né, o anticristo pode se arrepender, pode cancelar o Apocalipse. Já pensou se o anticristo se converte? Entendeu? Porque na cabeça deles o futuro está em aberto. Deus o sabe, mas ele ainda está em aberto. Dependendo da minha decisão, o futuro pode ser alterado. E assim, a linha teológica que crê nisso chama-se sinergismo. Como se o futuro fosse sendo escrito em sinergia entre eu
e Deus. Nós, enquanto curso, enquanto igreja, somos monergistas. Deus é quem determina todas as coisas. E mesmo nas coisas que a gente tem mais dificuldade, a gente no mínimo pode dizer, há permissão de Deus. Então assim, Satanás caiu, foi um ato de Satanás? Foi um pecado de Satanás? Foi a soberba de Satanás? Sem sombra de dúvida foi. Satanás é inteiramente culpado pelo que ele fez? É, assim como Adão. Inteiramente culpado pelo que ele fez. Agora, em ambas as situações, a gente pode dizer, Deus é soberano. Ele, no mínimo, permitiu. Eu não acredito que eles tenham perdido essa característica. Agora, entre perder a capacidade de pensamento e poder cair da graça de Deus, são coisas diferentes. A gente já passou pelo módulo aqui de salvação pela graça, não passou? No módulo de salvação pela graça, a gente defendeu a ideia de que nós, o tempo todo, tentamos cair da graça. O tempo todo a gente procura pecar, procura se afastar de Deus. Tem até uma música linda, linda sim, a letra é linda, né? Que exprime essa verdade. Eu não lembro o nome do cara. Eu vou cantar um trechinho aqui, mas aquela... Como pôde me amar, Deus? Isso, esse cara aí. Sabendo que eu fugiria, se a porta estivesse aberta, como podes em mim confiar? Alguma coisa do tipo, né? Deus não confia na gente. É por isso que a porta não está aberta. O fato é que a gente tenta o tempo todo. A nossa vontade ela está o tempo todo em ação, mas ela vai até onde Deus permite que ela vá. Não ao ponto, por exemplo, de nos fazer perder a nossa condição de salvos, a nossa posição de salvos. Então, eu só falei tudo isso, nossa, fui longe aqui, mas eu só falei tudo isso na ideia de que todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus e de que Satanás, enquanto Satanás, tinha um propósito. Ou seja, eu posso afirmar com certeza que nenhum outro anjo vai cair, como Satanás caiu, vai se rebelar, como Satanás se rebelou, se isso não tiver um propósito soberano de Deus por trás. Se a gente tivesse uma parte B do Apocalipse, se a Bíblia nos revelasse uma nova queda, ok, mas não fala, né? Então, eu acredito que não por esse quesito, por essa questão. Anjos eleitos, é um ponto importante, bacana. Ou seja, eleitos talvez, né, precisa se estudar mais a fundo, os que ficaram são eleitos, igual os salvos que são eleitos também. Entendi teu ponto. É forte o argumento, hein? Eu não lembrava desse texto. É forte o argumento. Então, mas enfim, a gente não tem, um versículo, né? A gente não tem base bíblica suficiente para teologar a respeito disso, para fazer teologia a respeito disso, né? Aí fica um pouquinho de crença mesmo, né? Não tem jeito não. Tópico B da tua apostila. Acho que vai dar para a gente chegar no 6 aqui, hein? Acho que dá. Aí vão ficar aqui algumas coisas só para o pastor José terminar com vocês. Só umas 15 páginas só. Estou brincando. Acho que vai mais umas 2 aulas além dessa aqui. Tópico B é um ser pessoal, real, e não apenas uma ideia sobre a força da maldade, né? Quebrando aquela ideia de que é comum hoje em dia, né? Uma ideia bastante gnóstica, bastante espiritualista de que o mal é uma força, não é um ser pessoal, né? Embora a gente saiba que o mal, é também um ser impessoal, ou melhor, não é um ser, né? O mal existe, o mal como um ser não ontológico, né? Não é um ser. Mas o mal como ausência de bem, cheguei no que eu queria dizer, o mal como ausência de bem, né? Mas sim, Satanás segundo o que a gente vai ler aqui nos textos, um ser pessoal. Ele tem vontade, ele se relaciona de forma pessoal, de forma real. Apocalipse 22, a gente vai ler. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, não se amarra uma força, não se amarra uma ausência de bem, mas se amarra uma pessoa. Percebe? É uma ação pessoal aqui. Então, segundo o que foi revelado aqui em Apocalipse, ele seria então preso, amarrado por 1000 anos. É o período de 1000 anos que a Bíblia nos relata. Mateus 4, nós vamos ler do 1 ao 11.
Texto bastante famoso também, eu já até citei ele aqui algumas vezes. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Novamente, né? Só para reforçar, minha irmã, o ponto da soberania de Deus, né? Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Qual o propósito? Ser tentado pelo diabo. Quer dizer, o diabo o tentou de forma pessoal. O diabo diz para Jesus o que ele quis dizer? Sem sombra de dúvida. O diabo quis fazer o que ele fez. A tentação foi feita conforme o intento do diabo para Jesus. Mas tudo isso aconteceu debaixo da soberania de Deus. Tanto que, cheio do Espírito Santo, Jesus foi direcionado ao deserto para ser tentado. O propósito de Deus era a tentação. Certo? Como nós temos, exatamente. Nós temos livragência, né? Livragência, termo que o pessoal utiliza mais comumente. Nós temos livragência. A história da borboleta, né? Não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, mas é a borboleta dentro do ônibus, né? Nós temos a figura que explica isso, para mim, é a melhor figura que explica essa aparente contradição entre livre-arbítrio e livre-agência. Nós temos livre-agência, mas nós não temos livre-arbítrio, né? Tem uma borboleta dentro do ônibus, e o ônibus tem um destino. O ônibus vai sair aqui de Americana e ele vai para Piracicaba. A borboleta tem escolha? Tem. Ela pode voar lá do banco de trás, vir no banco da frente, sentar no ombro do motorista. Ela pode parar no vidro, ela pode parar no corrimão, ela pode parar na cordinha do ônibus. Eita! Ela pode parar na cordinha do ônibus. Ela voa dentro do ônibus para onde ela quiser. Mas no fim das contas, a hora que terminar, ela vai estar em Piracicaba. Então, essa é a ilustração que eu costumo falar sempre quando a gente entra nesse tema. Versículo 2: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5: Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu resplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei, como se já não fosse, né? Se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos, e o serviram. Como é que uma discussão dessa acontece com alguém que não é um ser pessoal, né? Houve claramente uma discussão aqui. Então, a gente não tem dúvida de que, de fato, o diabo é uma pessoa, né? Para terminar de reforçar, Efésios 6, nós vamos ler do 10 ao 18. Texto bastante conhecido. Esse aqui, ó, tem campanha pra caramba, hein? Pensa num texto que dá campanha, esse aqui, ó. Um monte de campanha por aí. A gente vai chegar no final do ano e vai ter um monte de campanha pra gente entrar em 2023, tinindo, revestidos da armadura de Deus, ó. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestes. Por esse motivo, a gente vai ler até o 18, né? Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Quero retornar aqui
em relação ao versículo 11, né? Há vários estudos a respeito desse tipo de armadura, e uma das melhores pregações que eu já ouvi, pelo menos do ponto de vista da da hermenêutica, né? Do entendimento do texto, foi de um bispo neopentecostal. Parece meio loucura, mas é isso, porque ele se aprofunda um pouco no sentido dessa armadura, não no sentido espiritual, mas em como essa armadura se comporta. E tudo indica que não se trata de uma armadura como aquela que a gente vê Davi tentar vestir para ir para a guerra franca. Tudo indica que se trata de uma armadura de guerrilha, não é uma armadura de guerra franca aberta, um exército contra o outro, mas uma armadura de guerrilha, uma armadura leve, é uma armadura para proteção contra a cilada. Por exemplo, o transporte de uma pessoa ou de uma carga preciosa por meio de uma floresta ou de um terreno perigoso. Quem assistiu Robin Hood, tanto nas versões antigas quanto nas versões novas, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Sabe quando o Robin Hood e o resto dos ladrões lá, né? Porque Robin Hood é um ladrão, a gente acha que o cara é bom, mas não é. O cara é um ladrão, né? Quando o Robin Hood vai roubar alguma carga do reino e tal, tem aquela carruagem, aí tem cavalo na frente, cavalo atrás, e os soldados vão seguindo a carruagem. E aí há uma cilada armada para Robin Hood. Ao que tudo indica, esse texto aqui, ele trata desse tipo de situação. Dardos inflamados, ciladas do diabo, armadura leve, não é uma armadura pesada. Cinto, couraça, não é aquela armadura de ferro, como a gente ouve. É uma armadura aparentemente leve, né? O escudo, uma espada, algo que te proteja contra ciladas de fato. Então, percebam que nós estamos falando contra um inimigo, ou estamos relatando aqui a realidade de um inimigo que prepara ciladas. Que você está num momento ali complicado, um momento, enfim, de transição, indo de um lugar a outro, e há uma cilada armada, do nada, uma flecha inflamada, um dardo inflamado. O escudo aqui pode ser o escudo mais pesado também, mas do nada uma cilada armada, uma emboscada armada, né? Como diria o Pedro, né? É cilada, Bino, né? Então aquela cilada armada para pegar o crente desapercebido. Essa armadura tem esse propósito. Dentro do texto que nós estamos trabalhando aqui, o mal, se não for um ser de fato, uma pessoa, se não for Satanás, cilada. Percebe que não tem a ver? Quem cria estratégias, quem cria ciladas, não são forças impessoais. É uma pessoa. É um ser profundamente estrategista. Está muito claro aqui. É assim que Satanás age, né? De forma profundamente estrategista. Então, Satanás é uma pessoa. E aí, nós vamos para o que eu acredito ser o último tópico que nós vamos trabalhar aqui hoje, que é seus nomes e atributos, né? Diabo. Nomes e atributos, quando se fala do diabo, eles estão, aliás, não apenas do diabo, né? De Deus também há muito essa correlação entre nome que significa um atributo, nome que explica um atributo. No caso do diabo aqui está muito claro, né? Os nomes deles geralmente diz respeito às funções que ele cumpre, né? Então, Jó, versículo 1, capítulo 1, desculpa. Jó 1, do 9 ao 11, olha só. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura, não erguestes uma cerca protetora em volta dele? Nossa, King James está bem esquisito aqui nesse texto. De sua família e de tudo o que ele possui, tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das suas mãos, das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Perceba Satanás aqui desempenhando claramente o propósito ou a função de diabo, né? O que significa diabo? Diabolos, do grego, acusador, aquele que aponta o dedo, né?
Então, é muito claro aqui. Aí nós temos 1 Pedro 5,8, Pedro usando Satanás. A palavra Satanás. Ou melhor, a função Satanás, né? Sede sensatos e vigilantes. Na minha versão está escrito diabo. Alguma está escrito Satanás? Não? Todos diabo? O diabo, vosso inimigo, né? Então, é como se ele dissesse assim, ó, o diabo, vírgula, Satanás. Certo? Percebem? O diabo, o acusador, vírgula, Satanás, né, ou inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar, né? Então a gente tem claramente aqui a função de Satanás enquanto adversário, né? Paulo com certa frequência atribui a Satanás situações intempéries que acontecem no seu ministério, né? Eu estava indo para lá, Satanás me atrapalhou, Satanás fez resistência a mim, né? O enviado de Satanás, quando ele fala a respeito do famoso espinho na carne. Então, Satanás cumprindo essa função de adversário dos filhos de Deus. Dragão, Apocalipse 12:13, a gente já leu, mas vamos lá de novo. Apocalipse 12:13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino, né? Então aqui falando a respeito de Satanás como dragão, serpente ou antiga serpente, segundo aos Coríntios 11:3. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente será de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção de Cristo. Aqui falando, então, atribuindo a Satanás essa função de serpente. Reparem como serpente, adversário, acusador, e principalmente o termo serpente dá a Satanás uma... A gente conhece, em parte, pela própria cultura bíblica que permeia os nossos dias, né? A gente tem a percepção da serpente ser um ser esguio, aquele ser de emboscada mesmo, né? Astucioso. Ele está sempre ali se esgueirando, armando uma armadilha, né? É muito comum a gente ver picada de cobra, quando a gente... Eu gosto muito de programa de animal, que é esse programa de Globo Repórter, esses negócios assim, sabe? Globo Repórter porque é quando eu tinha tempo para assistir. Globo Repórter, History Channel, esses tal. E tem até um programa de caçadores de serpentes, a galera é chamada em casos de ocorrência de serpente e tal. Sempre são picadas desse tipo, são lugarzinhos ali escondidos e tal. O cara foi pôr a mão no cesto e sentiu a picada, a cobra estava escondida. O cara foi pegar uma roupa, a cobra estava no meio da roupa, do monte de roupa ali e tal, e picou ele e tal. É um ser de emboscada. Isso dá a Satanás, né, uma característica sorrateira, né? E é importante que a gente entenda isso. Por que eu estou perdendo um pouco mais de tempo com essa característica sorrateira? Porque o nosso, como o Johnny disse aqui, né, um pouco mais cedo, e o que vocês perceberam de agora de quando vocês começaram a estudar isso aqui para agora, a gente tem uma visão bastante hollywoodiana de Satanás, né? Aquele demônio, pele vermelha, tridente e tal, bem, sabe, diablo, sabe, bem... Aparece, você sabe que é ele, não é? É o chefão, aparece, você sabe que é ele, né? Então ele tem cara de Satanás, ele tem cheiro de Satanás, ele tem postura de Satanás, ele tem uma maldade descomedida, né? Ele faz ele faz coisas terríveis por fazer, né? Assim, eu vou explodir tudo, não é essa a característica de Satanás. Não é essa a característica de Satanás. Se nós pararmos para pensar, né, em como Satanás trabalha, você vai chegar à conclusão de que daqui a pouco, às 19 horas, ou a partir das 18 horas, muitas igrejas vão abrir as suas portas e muitos pastores e pregadores vão subir ao púlpito para pregar. E há uma chance grande de uns 80% deles estarem fazendo isso endemoniado.
Vocês pararam para pensar nisso? Porque o que pregam destrói o evangelho. O que pregam enfraquecem a cruz de Cristo, esvaziam a cruz de Cristo. Homens que vão ensinar sobre prosperidade, homens que vão ensinar sobre coach, homens que vão ensinar a respeito de, como aconteceu recentemente com o Ricardo Goldin, né, que é um dos grandes nomes do movimento neopentecostal aqui no Brasil, assumiu a sua igreja, assumiu a postura de ser uma igreja inclusiva. A última frase dele foi que tem que ter orgulho de ser gay, sim. E esses caras são pastores. E aí, quando você pergunta para esses caras por que eles fazem isso, eles vão fugir, eles vão escapar pela tangente dizendo, isso é o amor de Deus. Então a gente acha que numa ponta está Deus, que é puramente amor, certo? E na outra ponta está o Satanás, que é puramente mal, e que só fala maldades, e que só fala coisas absurdas, que escandalizam pessoas, que impressionam a gente, que deixam a gente, meu Deus, esse aí é Satanás purinho. Ali, ó, Satanás. Não precisava nem de crachá, a gente sabe que é ele. Não. Esse é o ponto. É serpente. Claro. Meu Senhor. Amassada da risada de... Entendi. Você viu uma pessoa com a cabeça chata. Oh, meu Deus do céu. Coitado. Aí, ó. Que loucura, né? E né, brincadeiras à parte, a gente precisa ter essa concepção, né? É sério, gente, quando eu digo isso, eu não digo de forma leviana, não. E eu talvez esteja dizendo aqui 80% dos pastores, né, dos pregadores, e eu esteja sendo talvez um pouco conservador até. De verdade mesmo. Né? Pregando endemoniados, pregando doutrina de Satanás, doutrina demoníaca, né? Porque ensinam aquilo que a palavra não ensina. Então, a gente precisa entender que a principal ferramenta de Satanás, ela é o sofisma. O que é o sofisma? É uma meia-verdade. Certo? É uma meia-verdade. Ela tem uma carga importante de verdade, mas ela vem acompanhada de uma mentira que é ou omitida ou distorcida. Às vezes ela é omitida, às vezes ela é distorcida. E as pessoas creem errado, de maneira que tem uma música do João Manô que explica muito bem, exprime muito bem isso que eu quero dizer. As pessoas estão indo para o inferno achando que estão em paz com Deus, né? Ele diz, estão adoecendo em comoção. Não creem no Evangelho, não acreditam em como a Bíblia revela a Cristo, mas ouviram um Cristo diferente, um Cristo distorcido, e quem faz isso é Satanás. A gente acha que, Satanás está no satanismo. Satanás está lá no meio da Umbanda. Satanás está lá no centro de Macumba, no lugar em que ele é nomeado, no lugar em que, olha, nós somos satanistas. Não. O trabalho dele não é pôr um centro, um templo satanista em cada bairro. Igual a gente deseja abrir uma igreja em cada bairro, né? Crente quer abrir uma igreja em cada bairro. Satanás não quer fazer isso com a igreja dele. Pegar sinagogas de Satanás, pegar templos de Satanás e abrir em cada bairro. Ele não precisa disso. Ele tem igrejas evangélicas fazendo o papel dele. Fazendo o que ele quer que faça. E outras igrejas. Estou falando dos evangélicos, que é a parte que nos cabe aqui, né? Mas e outras realidades, né? Ele não precisa. Ele está infiltrado. É serpente. É essa a característica dele. Entre outras, né? Mateus 12, 24 e 29. A gente vai conseguir terminar, galera. Mateus 12, 24 e 29. A 29, né? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa demônios, está dividido contra ele próprio. Como poderá, então, subsistir o seu reinado? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam os vossos filhos?
Por quem os expulsa os vossos filhos? Porque haviam também ali exorcistas na época de Jesus. A gente tem relatos disso em Atos. Inclusive nos evangelhos também. Versículo 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Beelzebu é uma divindade fenícia, né? E como costume, é muito comum isso na cultura judaica, né? O Deus fenício é inimigo do Deus de Israel. Como quando Jesus, como o povo de Deus lutava contra os cananeus, por exemplo, o Deus cananeu, Belial, era inimigo do Deus de Israel. E aí, por consequência, Satanás, o inimigo, o adversário, muitas vezes adquiriu para si, ao longo da história, nomes que dizem respeito a divindades de outros povos para si, né? Então, Satanás é Satanás. Mas aí um outro povo, que é inimigo do povo de Deus, tem uma divindade, tem o Deus deles, e aí aquele nome do Deus deles acaba sendo colocado também em Satanás, no adversário do povo de Deus, né? Então, Beelzebu, Belial, que a gente acabou de ver aqui, né? 2 Coríntios 6,15, vamos ler rapidinho, para dar tempo. 2 Coríntios 6,15, eu já expliquei sobre Belial, é uma divindade cananeia, né? Era uma divindade cananeia, cultura já extinta. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo, né? Aqui aquele texto para a galerinha que quer namorar, quer fazer namoro evangelístico. Vocês já viram namoro evangelístico? Tem uns namoro evangelístico por aí, né? Não, ele é ateu, ele bate na mãe, rouba um pouco, mas eu vou namorar ele, aí com o namoro eu evangelizo. Né? Então tá claro aqui, né? Assim como não há parceria, né? Não há harmonia entre Cristo e Belial, aqui fazendo referência, usando o Deus cananeu como uma referência a Satanás, né? Essa divindade cananeia como uma referência a Satanás, também não pode se estabelecer nenhum tipo de parceria ou de aliança entre crente e incrédulo. Obviamente que essa aliança aqui, dentro do contexto, fala a respeito de casamento, de relacionamento. Então, uma pessoa que é crente não pode vir com essas histórias de namoro evangelístico. Não, ele não acredita, ele não vai à igreja nenhuma, eu vou namorar com ele, e aí ele se converte. Acontece? Acontece, por pura misericórdia de Deus. Deus, apesar do seu pecado, teve misericórdia e fez com que o seu namorado ou namorada se convertesse. Mas não é assim que um crente deve agir. Aí nós temos em 2 Coríntios 4, a gente está no 6, volta um pouquinho para o 4 aí, 4, dizendo: o Deus dessa presente era, ou desse presente século, dependendo da versão que você estiver lendo, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás aqui é chamado de o Deus com letra minúscula dessa presente era ou deste presente século, né? Não precisa explicar muito para dizer que Satanás, de fato, é o Deus dessa era, né? Desse momento que nós estamos vivendo. E olha aqui, nós estamos lendo aqui um texto que foi escrito há 2000 anos atrás. Naquela época, Satanás já era o Deus daquela era. Há 2000 anos antes aqui desse escrito, Satanás já era o Deus presente daquela era, né? Por quê? É o Deus que, de fato, o Deus no sentido aqui, além de ter certo nível de autoridade sobre os seus, é claro, autoridade permitida, mas é uma autoridade, a gente não pode negar que Satanás tem autoridade sobre os seus, né? Permitida por Deus, mas tem. É o Deus no sentido de ser mesmo quem é cultuado. É o Deus que é cultuado, o Deus que é buscado nessa presente era. Aí você vai dizer assim, só um minutinho, Marcão, só para eu concluir. Aí você vai dizer o seguinte, mas é muito raro você ver uma pessoa que se autodeclara satanista. Ele não é adorado assim, ele é adorado na pele da serpente, como a gente acabou de trabalhar aqui. Quando Satanás é adorado, quando Satanás é buscado, quando as coisas que ele oferece são aceitas, são cultuadas. A gente não adora Satanás, claramente, evidentemente, mas a nossa geração adora, por exemplo, o sexo ilícito.
A nossa geração adora a sensualidade, presta culto à sensualidade. Ah, mas você tem igreja para o corpo? Tem igreja para a sensualidade? Não, igreja não tem, mas tem a Sapucaí. O que está sendo adorado ali? A sexualidade feminina, masculina, mas está sendo ali adorada a sexualidade. Os programas de TV, tudo que a gente vê. A nossa cultura adora. A nossa cultura adora a libertinagem. A nossa cultura é uma cultura hedonista. É uma cultura que busca o prazer. Prazer esse que geralmente vem, quando não de fonte santa, como Deus nos ensina, que vem daquilo que Satanás oferece ao povo. Então, o Deus deste século, ele é adorado. Faz todo sentido que Satanás seja chamado de Deus desse século. Fala, meu velho, desculpa. Perfeito. A partir do momento que Adão fez o que fez, né, pecou, desobedeceu, a presente era se iniciou. A presente era se iniciou. E é até difícil, viu, cara, a gente dizer que assim, nós somos... por um lado, eu entendo quando algum pastor diz assim, a gente é a pior geração que já existiu. Eu acredito nisso quando eu digo que nós somos a pior geração de crentes que essa geração já teve. Isso sim. Se tem uma geração que se diz crente, não conhece de Bíblia, não conhece de Evangelho, que não busca Deus da maneira correta, é a nossa geração. Nossa geração fez o mundo entrar na igreja de maneira assim absoluta. Hoje, o nosso culto é mundano, o nosso modo de viver é mundano. Há 20, 30 anos atrás, você percebia a diferença entre um crente e um que não era. E não era pela roupa, não era pelo terno cor de banana com a gravata vinho. Não era isso. Era pela postura. Você percebia uma clara separação, até religiosa às vezes. Mas você percebia uma clara separação. Hoje você não percebe mais. Hoje você custa a identificar um crente no teu trabalho. E pelo IBGE, 40% no mínimo é. Então, mas não é nesse sentido. Agora, de maneira geral, analisando a história da humanidade, sempre teve, sempre foi. Assim, a geração dos nossos avós não era menos serva de Satanás do que a nossa, né? Então, talvez era mais comedida ali. A amante era mais escondida, né? A novela não enaltecia isso, mas existia. Certo? Vamos lá. E aí o último, entre outros, né? Entre outros vários nomes. Vamos ler aqui só o exemplo de 1 João 2, do 15 ao 17, e aí a gente encerra por aqui, que já bateu 11 horas. 1 João 2, do 15 a 17. Olha só. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões... Aqui a gente está falando não do nome, mas de atributos, ok? A gente está falando de atributos. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não somente do mundo, mas são coisas que são do mundo, tendo o mundo, o seu Deus, Satanás. Percebem a correlação aqui que a gente pode fazer com muita tranquilidade, com base bíblica, né? Então, assim, gerar essa cobiça, gerar essa ostentação, ir contra tudo aquilo que o Pai tem como valor, como moral, como correto de se viver, é um trabalho e um atributo claro de Satanás, né? Então, a gente poderia chamar Satanás de cobiça, porque esse é um atributo dele? Sem dúvida. A gente poderia, não é para ficar criando nome para Satanás, tá, gente? Não estou dizendo isso aqui, tá? Eu gosto de chamar ele de tal. Não é isso, pelo amor de Deus, né? Para mim, o melhor nome de Satanás até hoje é Capiroto. Que aí é isso. Eu não sei porque Capiroto explica perfeitamente para mim como ele é, né? Exato, né? Exato. Então, pessoal, finalizamos por aqui, né, dizendo que Satanás ele tem várias faces. Pensa num cara totalmente capacitado para enganar, se possível, até os eleitos. Se possível, graças a Deus que não é, né? Mas se possível ele enganaria de forma definitiva até os eleitos. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham um excelente domingo. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam congregar no dia de hoje. Se não foram ainda, creio que não, porque vocês estão aqui, então não foram, né?
Se não foram ainda nas suas respectivas igrejas, que vocês participem hoje do culto, adorem a Deus com o coração cheio de graça, de gratidão. Que Deus abençoe vocês. Excelente domingo, excelente rango junto com a família. Aproveitem bastante. Deus abençoe.